Está no ar o meu, o seu, o nosso Iracast. Iracast voando até você. É isso aí. E hoje nós estamos no comando dessa aeronave que é o Iracast, hein? Iracast é um sonho, gente. O sonho de uma mulher que ficava lá atrás do fogãozinho, em casa, olhando as pessoas assim, à frente do microfone, na frente de câmeras, falando, e eu sonhava com isso. E hoje eu estou aqui. Você tem uma história parecida com a minha? Conecte-se comigo e a gente vai contar a sua história, assim como a minha, tá bom? E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar da sua história. A nossa conexão foi muito forte, fizemos uma conexão semana passada e hoje está comigo essa lindeza. Aí, minha maravilhosa, como que você está? Quero te dar boas-vindas, viu, querida? Olha, gente, vocês talvez não estejam entendendo muito o que é que ela está falando, mas existe um povo que está entendendo isso daí. Querida, muito bem-vinda. Você é muito especial aqui e eu quero conhecer a sua história. Eita! Estou muito feliz, né? Quero que você se apresente, que você diga seu nome, de onde que você vem. Vamos lá. Primeiro é uma honra, tenho que te agradecer aí pelo convite, por me convidar para estar aqui. Meu nome é Eurides Nascimento, eu sou lá da Bahia, do interior, lá, Cachoeira. E a minha história é uma história parecida com a sua, né? É uma história de uma mulher que ficava só observando outras pessoas e acreditou que podia, né, estar à frente, né? E também inspirar outras. Então, é esse o meu propósito hoje, meu objetivo mesmo, né? É que outras mulheres, elas nos vejam e percebam que é possível. E isso só foi possível para mim através da língua brasileira de sinais. Uau, olha aí, gente, que linda. Sem falar que a Eurides é uma mulher incrível, encantadora. E ela está dizendo já que um dia também ficou lá por trás, achava que nunca ia estar aqui presente. Exatamente, é verdade, é verdade. A gente... São várias coisas que... Você é do interior, Eurides? Sou do interior da Bahia. Cachoeira. Lugar chamado Cachoeira. Mas por quê? Lá tem muitas cachoeiras também ou lá não tem cachoeiras? Me conta. Tem cachoeiras, sim. Tem rios. É lindo demais. Eu sou suspeita pra falar. Você é na Bahia? Da Bahia. Você tem quantos anos, Eurides? Tem que falar a verdade, né? Aqui não pode mentir. Não, tô brincando. Eu tenho 43 anos. Uau, eu tenho 42, então nós estamos juntos. Tá perto, 43 já, pertinho. Agora em julho eu vou fazer 43 anos. E eu só despertei realmente, assim, pra essa identidade de quem eu era. Você não parece que tem 43 anos, acredita? De verdade. Não é bajulação, não, mas não parece, não. Eu acho que a cor... Como é que a gente chama aí da cor? É a... A melanina? A melanina ajuda, né? Uau! Ajuda, mas eu acho que o que mais me ajudou foi Jesus Cristo, viu? Porque me trouxe uma paz, uma tranquilidade. Antes mesmo, eu ia explicar isso, né? Eu tenho 43 anos, vou fazer agora. E eu só realmente me despertei, assim, para a identidade de quem eu era com 40 anos. Com a idade de 40 anos. Então, então você é um bebê ainda. Eu sou um bebê. 40 anos. Então você tinha 40 anos quando encontrou com Jesus. Foi a mudança, assim, na minha vida. Né? Porque parecia realmente que estava faltando alguma coisa. E faltava. Faltava. Tinha tudo, tinha sucesso, tinha várias coisas, mas faltava algo aqui em mim, né? E esse contato me fez entender que quando a gente encontra, né? Realmente encontra o que a gente está precisando, é natural, né? Que existem algumas percas que não são tão percas assim. Algumas pessoas, elas vão, né? Outras chegam, e é natural. E o conforto realmente vem de Cristo, né? Que a gente entende de que Quando você fala que você tinha sucesso, você vem de qual mundo vem a Eurides antes desse mundo que você está agora? Porque hoje você está no novo mundo, hoje você está vivendo uma nova vida. Conta pra gente aí. Então, eu cresci, né, na periferia de Salvador, lá da Bahia, e
sou a mais velha, né? Das filhas de minha mãe, são 5 filhos. Minha mãe criou a gente sozinha e ensinou pra gente o maior valor, que era a educação. O que aconteceu com seu pai? Então, eu não conheço meu pai. Eu brinco muito que eu sou fruto de um amor, né? Ele veio, cumpriu a missão dele e foi. A sua mãe, mas você não conhece seu pai, porque sua mãe nunca lhe apresentou, nunca quis falar do assunto, ou você nunca se permitiu? Então, ela nunca quis conversar sobre, né? E eu tenho até procurado, e ultimamente, acho que isso tem batido muito forte no meu coração, esse encontro. Querer saber quem realmente Isso. é um direito que você tem, de realmente saber quem é o seu pai. E para além disso, assim, eu já sinto ele perto de mim, né? Uau! Isso foi incrível eu falar sobre isso, que isso começou realmente com a idade de 40 anos. Então eu chamo ele, eu converso com ele, eu vejo a imagem, eu honro ele como pai. Isso mudou a minha vida, assim, Uau, sabe? que coisa linda! Eu falo dele com muita emoção, porque apesar de eu não conhecer ele fisicamente, mas eu sinto a presença dele, né? Então, ele que essa figura paterna para mim é muito importante. Importante de verdade, assim, porque eu só poderia nascer de um homem realmente incrível. Então, ele é. Uau! Eurídice, e assim, caramba, meu, que história, que emocionante. É emocionante mesmo. Até para mim contar assim, Por quê? Porque eu vou até abrir esse parênteses, né? Eu acho que a gente está falando sobre histórias. E esse encontro que eu tive recentemente com o Pablo, né, falava sobre a questão da emoção, né? Então, às vezes, quando parece que falta alguma coisa, a gente fica procurando isso, querendo suprir isso de alguma forma. E aí há os desencontros, né, os desalinhos. E a partir do momento que eu tive esse encontro com meu pai, parece que as coisas todas se assentaram, sabe? Não precisa... Pra que pressa, né? Porque quando você tem problema com seu pai, automaticamente você tem problema com Deus. Porque o pai é a representação de Deus na terra. Então, se você não tiver um bom relacionamento com o pai, você não vai ter relacionamento bom com Deus. Se você não consegue chamar o seu pai de papai, de papaizinho, de meu pai, você também não vai conseguir falar isso para Deus. Eita. Então, quando eu tenho certeza que durante esses 40 anos você rejeitou o seu pai, talvez pensando que ele não tinha feito caso de você, que ele não foi homem suficiente para te assumir tua mãe, então você rejeitou e teve raiva. Só que no momento que você encontrou com Jesus, com Deus, você começou a sentir a necessidade de ter o seu pai. E por isso surgiu esse desejo de reencontrá-lo. E eu tenho certeza que se esse homem ainda existe, você vai encontrar. E vai ser emocionante. Eu creio nisso. E também eu queria só fazer um complemento. Você falando sobre esse encontro com Jesus, né? Encontro com Deus. A certeza que ele é pai e mãe. Isso me dá um conforto, né? Porque, ontem eu estava em uma palestra, uma imersão com um grupo. E foi muito lindo, assim, porque eu procurava alguém para conversar. Sabe quando você procura alguém para te dar um suporte, para você dizer, vai. E eu falei, não precisa. Eu tenho minha mãe, fiz uma vídeo com ela de manhã, tenho alguns amigos e tal. Mas o que mais me acalmou nesse sentido, assim, de ter esse apoio mesmo, foi eu ir pro meu quarto e conversar com Deus, sabe? Uau! Eu fui lá e conversei com Deus e ele disse, vai, faz, e vai ser lindo, vai ser perfeito. Então, essa conexão com o divino é muito forte para mim, de verdade, assim. Porque eu sei que eu tenho pai. Você tem um pai. Você tem pai. E a palavra de Deus, ela diz que ele é o pai do órfão. Ele é o marido da viúva, né? Ele é. Então, nós temos um pai. Incrível isso, né? Incrível você falar. Porque ontem eu tenho uma amiga que ela vai às lojas, né? Personal shopping, compra as coisas. E aí, eu conversando com ela também ela é cristã, e aí eu chamei ela e falei, eu preciso de uma aliança. Aí ela, como assim? Eu quero uma aliança, eu quero um solitário, eu quero de ouro, eu quero... Ela, pra quê? Porque eu vou fazer uma aliança com Deus. Uau! Aí ela, que lindo! Mas eu quero ter esse compromisso, sabe? Assim, olhar pro meu Deus e dizer... Ok, tamo junto. Né? Eu tenho uma aliança, eu tenho um pai, né? Eu tenho um pai. Que coisa linda. Então, 40 anos você foi órfão. Fui. Mas hoje você tem um pai.
né? E essa figura de pai, mesmo você vai encontrar, se Deus quiser. E eu acredito sim, nisso, que vai ser mais... Vai ser muito lindo e vai ser mais rápido do que o que você imagina. Ai, meu Deus. Queridos, desses 5 irmãos, esses 5 filhos, é só você que não conhece o seu pai ou todos? Não, todos conhecem. Todos conhecem já. Cada um com uma relação diferenciada, né? Então, sua mãe teve 5 filhos, 5 cada um filhos. de um pai. Não, só eu. Só você que é diferente. Os outros 4, todos foram do mesmo pai e da mesma mãe? 2 de um pai e mais 2 de outro pai. E isso, por algum tempo, isso era uma questão para mim. Então, são 5 filhos com 3 pais diferentes. Exatamente. Ah, entendi agora. Exatamente. Entendi agora. E a sua mãe hoje vive com alguém? Não. Não, não vive com ninguém. Sozinha. Só. Então, ela teve que criar vocês 5 só. Sozinha. Como que é hoje assim, a sua mãe? Quando você olha para sua mãe assim, como que a sua mãe é? Uma mulher muito feliz, uma mulher animada? Ou ela é continua assim, uma mulher sofrida? O que você vê na sua mãe? Ai, meu Deus do céu. Eu sou apaixonada pela minha mãe, né? E eu vejo uma mulher feliz, uma mulher realizada. Ela fez as escolhas dela para estar aqui na sua frente hoje, Uau! né? Então, ela fez as escolhas dela, abriu o caminho para que eu conseguisse passar. E eu tenho uma filha, né? Então, nos momentos assim mais... que a gente tem enquanto mãe, mais agoniados e tudo, eu hoje, né, com essa fé e com esse amor que eu tenho pela minha mãe, eu percebo que me traz força, porque eu só tenho uma, ela tinha 5, sozinho, na periferia, não conhecia quase ninguém. Minha mãe é do interior, veio para cá não, né? Foi para Bahia, para Salvador, para estudar, né? Então, a educação na nossa família é um valor muito forte. Então, ela veio para estudar. Os 3 meninos, que era eu e mais 2 irmãos, ela deixava com minha avó, né? No final de semana, durante a semana. E sábado e domingo ela voltava para poder cuidar da gente. E depois voltava para Salvador para poder estudar. Então, ela foi muito forte. E quando minha avó, ela faleceu, ela se viu agora com 4. Sozinha. Né? Porque a família de minha mãe era bem reduzida, ela só tem um irmão e não tinha mais pai, não tinha mais mãe. Então, quando eu olho para ela, eu vejo o quanto que ela foi forte, né? Nas tomadas de decisão. Eu me lembro que minha mãe precisou deixar cada um de nós numa casa de um amigo, porque não tinha o que comer. E essa história ficou apagada, né? Parecia que estava escondida. E recentemente me veio isso muito forte. Ela resolveu, eu não sinto o período, quanto tempo foi, porque eu acho que foi rápido, né? A sensação que eu tenho é que não fiquei tanto tempo, assim, foi muito rápido. E ela voltou e pegou todo mundo, né? E pegou todo mundo e deixou junto. Por um período, ela deixou vocês espalhados. Sim. Deixou um na casa de um amigo, outro de outro, outro de outro. Isso. E foi fazer alguma coisa que ela precisava, buscar recurso, quem sabe um lugar seguro. Depois veio... Como uma galinha buscando seus pintinhos, juntou tudinho, colocou debaixo da asa e foi para um cantinho. E foi para um cantinho. Então, e hoje eu como mãe, né? Eu percebo que ela teve muita coragem, uma tomada de decisão, uma consciência muito forte para poder fazer isso, né? Fez o que foi necessário para sobreviver. Perfeito, é isso. E isso que me motiva a estar aqui em São Paulo também, né? Porque eu lidero grandes festivais, né? Tenho um grupo de intérpretes no Brasil inteiro. E semana retrasada eu estava aqui com minha filha no festival. Né? Uau! Beleza, foi bom, foi ótimo. Como que é o nome da sua filha? Maria. Maria, um beijo no seu coração, Maria. Quero te conhecer pessoalmente, tá bom? Ela é a coisa mais linda. Como eu sou apaixonada, nem tu imagina. É uma coisa mais mãe, linda. né? Essa mãe. E aí, eu vim essa semana sozinha, né? Sem ela, né? Vim com Jesus, vim sem ela. E essas histórias, eu te agradeço muito por ter começado a contar, né? Da minha história de criança e tudo. O que me fez ser mais forte para vir foi exatamente lembrar de minha mãe, né? Do quanto que ela teve, né? De uma tomada de decisão mesmo. Dessa escolha. Ela tinha tão pouco diante... Porque assim, 40 anos atrás, as dificuldades eram muito maiores. Imagine para uma mulher negra... Exatamente. Mãe solteira. Mãe. Quanto essa mulher não foi discriminada, quanto essa mulher não foi julgada, quanto essa mulher não foi...
sabe, massacrada pela cor, pela infelicidade dos relacionamentos, por ter 5 filhos sozinha. E é muito difícil. E ela conseguiu vencer. Exatamente. E você hoje, em pleno, sabe, com tudo a seu favor, com a internet, com essa velocidade. Então, realmente, não tem como. Não tem como não fazer sucesso agora. Com tudo isso em nossa volta, sendo que as pessoas com mais dificuldade, como a sua mãe, conseguiram vencer. Por que não você? Eu entendo perfeitamente o que você fala. Parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua coragem, parabéns por estar contando a sua história. Histórias saram, histórias curam. Quanto mais nós contamos histórias conectam. Talvez você que está aí nos vendo agora tenha uma história parecida com a dela. Talvez você tenha uma história como a da mãe dela, entendeu? E você pode ver que você não está só. E nós estamos aqui a bordo para levar também a sua história, para voar até você e para contar e espalhar essa história por esse mundão afora. Parabéns pela história. Que coisa mais linda. Eurídice, mais uma vez, muito bem-vinda aqui. Esse programa, sinceramente, será um marco, vai ser algo, é algo gigante, é algo assim com uma energia surreal. Só quem está aqui presente sabe que nós estamos sentindo aqui. Com certeza, tá bom? Com certeza. Conta pra mim, durante essa vivência, durante esse tempo que você passou com a sua mãe, a sua infância, você sofreu tentativas de abuso, de estupro, de violência? Você foi violentada? Existiu isso na sua vida? Então, eu lembro, isso aí é uma coisa que às vezes a gente deixa guardado, né? Fica lá na mente, no bem córtex guardado. Frontal, né? E a pandemia, por incrível que pareça, lá na pandemia, foi o que veio tudo à tona, né? Esse amor, né? Quando eu falo de 40 anos, é exatamente nesse marco da pandemia, né? E me veio uma lembrança de quando eu tinha mais ou menos 3 anos. Isso foi muito forte, assim, né? É porque as memórias, elas são formadas por grandes emoções. Você só vai conseguir guardar, fazer memória daquilo que te trouxe uma grande emoção, um susto, uma imagem muito forte. Sabe, alguma coisa que realmente venha te trazer um impacto muito grande. É o que vai gerar emoção em você. Né? Então, seja ela uma emoção boa, uma emoção ruim, uma lembrança boa ou ruim. E o cérebro da gente, ele tem a missão de nos proteger. Por isso, muitas das vezes a gente acha que esqueceu, só que está guardado. E se a gente for escavacar lá no fundinho, a gente vai encontrar. Por quê? Porque essas emoções, essas lembranças, elas vão ficar guardadas. E a gente não vai lembrar. Só que quando a gente quiser avançar, a gente não avança. Por quê? Porque isso aí gerou em nós um bloqueio, nos bloqueou e a gente não consegue. É o que ela vai contar agora. Prossiga, querida. E aí foi muito forte. Na pandemia vieram várias lembranças, mas essa foi a mais forte, assim. Eu me lembro de como era a roça, né? Interior. Eu me lembro de eu estar brincando. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Assim. Uau, obrigada. Eu estava brincando na roça e aí 2 homens, eram 2 jovens da mesma idade, né? Eu tinha 3 anos e devia ter mais ou menos 10 anos, mais ou menos, né? E aí fui abusada no mato mesmo, né? No mato. Essa é uma das lembranças. E foi muito forte porque no período da pandemia eu acabei voltando para o interior e eu vi as pessoas, né? Você viu as pessoas? Porque elas estão lá ainda. Mas o que mais me chocou foi perceber, e eu acho que isso é importante falar, foi perceber que várias das minhas tomadas de decisão tinham essa marca guardada no meu subconsciente, né? Recentemente, uma das coisas que me fez ficar mais próximo de Cristo e saber esperar, eu acho que a mulher sábia, né? Ela precisa saber esperar. Quando você fala esperar, é um novo relacionamento? Sim, exatamente. Hoje você não tem ninguém? Não tenho ninguém. Uau! Ele já existe, você tem que acessar, né, Eurídice? Eu tô solteira em Cristo, porque... Alô, rapaziada solteira! Tá procurando uma mulher de valor? Olha! Oh, meu Deus! A IraCast, né? Agora
A gente vai nesse clima de descontração, mas eu acho que também é uma orientação também, né? Eu acho que quando a gente encontra, realmente tem essa conexão com Cristo, a gente precisa saber o que é que a gente quer. E aí, exatamente essa questão, né, a gente fala da dependência emocional, né, que às vezes você se sente que tem a ver com essa questão do pai que a gente começou a conversar. Então, se sente com vontade de ter um contato com alguém e às vezes a gente paga qualquer coisa. Isso. Né? Porque às vezes, como você teve você não teve a presença do seu pai, então você vai em busca de um homem e não é muitas das vezes o seu esposo. O que você procura é um pai. E isso é muito sério, porque quando você procura um pai, você não encontra um marido. Você encontra um pai. E nunca vai dar certo quando você está se relacionando com alguém para suprir uma dor Exato. de alguém, uma ausência de alguém. Então, isso é um negócio muito louco. É louco. Eu escrevo textos, né? Eu escrevi um texto falando sobre isso, depois eu te mostro. Que eu conto a trajetória realmente de nascituro mesmo, dentro da barriga, até os dias de hoje, eu termino dizendo assim, eu procurava um pai, mas na verdade eu tinha um esposo. Então, é lindo demais. Você procurava um pai e tinha um marido, tinha um marido, porque são papéis diferentes, né? Não tem como, às vezes a gente procura um irmão no marido, não é? É ali... Ele tem um papel. E quando a gente entende que você também tem um papel, aí é que as coisas elas se ornam. E nesse relacionamento, você teve um esposo, durou quanto tempo? Uma vida. 17 anos. 17 anos. 17. Uau, que foi a sua filha veio desse relacionamento? Veio. E o que aconteceu que você chegou ao fim desse relacionamento? Falta de Deus. Falta dessa maturidade, dessa conexão, dessa sabedoria, né? Entender quais são os papéis. Você sabia, Eurídice, que isso é muito comum a pessoa chegar ao final de um relacionamento, porque não, a pessoa fala assim, eu pergunto, já várias pessoas eu pergunto, por que seu casamento acabou? Ela fala assim, porque eu não tive maturidade, porque eu não consegui entender ali qual era o papel do meu esposo. Se eu tivesse a capacidade, a inteligência que eu tenho hoje, isso não teria acontecido. Exatamente, eu concordo. Concordo de verdade, assim. Eu entendo também que tem o meu papel e tem o papel do outro. Então, até existe, a gente precisa avaliar esses limites. Mas eu avaliando, eu acho que uma das coisas que eu aprendi ao longo desse período aí é a autorresponsabilização. Você precisa ter responsabilização também, né? E eu acho que faltou, sim, essa maturidade. Eu sinto isso, assim. Principalmente porque são as consciências das histórias antigas, né? Dos traumas, de reconhecimento desse pai, desse reconhecimento, né? De Deus também. Então, eu assumo a responsabilidade, faltou. Porque tem gente que fala assim, é tão infeliz, é tão sofrido, tá tão ali necessitado, que acha que se for entrar num relacionamento, a vida vai mudar, né? Ainda ontem, até eu comentando lá em casa, acho que foi ontem, comentando com a minha cunhada, aí nós falamos, a gente nunca casa para ser feliz. Quando a gente estiver feliz, a gente já vai. Porque se a gente for entrar num relacionamento toda bagunçada, sem saber quem nós somos, aonde nós estamos, qual é o nosso papel, a gente vai fazer até o outro infeliz. A gente nem vai ser feliz e nem vai trazer felicidade a ninguém. Por quê? Porque nós precisamos estar bem em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus diz o quê? Como que um cego vai guiar outro cego? Como que um infeliz vai fazer alguém feliz? Não existe, gente. Você precisa estar bem para que as pessoas que estejam à sua volta, você consiga também transmitir para elas isso aí, autocontrole, autoconfiança, que você seja realmente um guia para essas pessoas. Isso é incrível. Eu queria só fazer um complemento que eu acho que é muito importante, assim. Você perguntava o que é que faltou, maturidade e tal, mas também existiam algumas crenças fortes, assim, umas crenças que... Aí você me perguntava sobre minha mãe, sobre essa história da vida da gente. Então, minha mãe, ela me educou para ser independente. Então, dentro de casa, tinha 2 homens, né? Tem isso também, que é a força, né, dos 2 homens. Era algo que era muito forte, assim, do tipo assim, a gente precisava de coisas
E os dois iam ao mercado, tinham 2 quilos de cenoura, porque os dois compravam cenoura. Os dois compravam cenoura. Resolvi. É uma coisa simples, mas que diz muito sobre vamos sentar, vamos ver essa lista, quem é o papel de quem é que compra o quê, vamos distribuir. E isso tá muito comum. Isso é algo assim muito que tá muito enraizado em nós. A mulher brasileira, ela chegou a um ponto realmente de ela tomar esse poder, de trazer para ela essa responsabilidade. E acaba esquecendo de que ela é uma flor, é uma rosa, e que tem que ser cuidada. Por muito tempo, gente, eu não aceitei também ser cuidada. E quando eu queria ser cuidada, queria que o meu marido entendesse isso, Eurídice. E como era que eu falava para ele? Eu brigava com ele, eu falava para ele, porque tu isso, porque tu aquilo, não sei o quê. E quando, na verdade, ele não cuidava de mim, porque ele olhava para mim e via um homem na frente dele. Eu falei, não, ela não precisa de cuidado, porque ela que está se autodefendendo. Mas eu te confesso que eu tenho aprendido ultimamente a ser manhosa. Eu comecei a ser manhosa. E ele fala pra mim, por que tu não faz tal coisa? Eu falei, não, porque você tem que fazer. Dá pra eu fazer? Dá, mas eu resolvi começar, né, a querer ser mais feminina. Porque senão a gente começa a ficar muito empoderada demais, feminista demais. E Deus não nos fez feminista, Deus nos fez feminina. Exato, para ser cuidada, dengosa, uma flor, uma rosa. Isso é o nosso papel. Tá bom? Claro e evidente que nós não podemos nos apartar da nossa razão, não podemos nos apartar da nossa postura realmente, do nosso lugar. Porque dentro de um lar, dentro de um relacionamento, nós temos sim o nosso lugar, nós temos a nossa área de atuação e de muita valia. Eurídice, caramba, hein? Que papo louco! Quem diria que o dia... pensei outra coisa e agora... Olha isso aí, né? Você imaginou estar hoje aqui? Não imaginei. Antes do convite, não? Não tinha imaginado. Você já participou de algum podcast? Já. Vários podcasts? Já, vários. Mas que legal. Esse movimento que você fala, que você tem aí, como que é? Fala pra mim dele aí. A gente já veio lá da sua infância, já passamos pelas dificuldades que você teve, você conseguiu estudar, você se formou. Você também falou que a sua mãe estudava. Ela conseguiu se formar? Sim. Minha mãe, ela tem várias graduações, né? Uau! Minha avó... ela não era letrada, né? Ela tinha letramento, mas ela não era alfabetizada. Então, eu brinco que minha mãe, ela já ultrapassou aí essa barreira, né? E abriu o caminho. Ela é concursada 2 vezes, é aposentada. Então, quer dizer assim, que aquela mulher sofrida, aquela mulher que espalhou os filhos, aquela mulher que deixou ali, estudava, trabalhava, no final de semana ela ia, essa mulher conseguiu romper. Conseguiu. Uau! É o legado, assim, mais que eu tenho, assim, sabe? Quando eu tô pensando que tá difícil, eu falo, não tá difícil não. Manhã conseguiu, né? Manhã conseguiu, então não tá difícil. E isso é que me motiva, né? Porque, assim, eu estudo muito. Sou a primeira da minha família a ter 3 livros escritos. Uau! Cadê o livro? Não e eu não nada. trouxe, gente. Gente, ela tá igual eu, a comandante bombom sem bombom. A escritora sem livros. Mas tudo bem. Eu acabei indo, né? Não queria ser professora, os traumas todos da vida, eu não queria, porque eu tinha essa coisa dentro de mim, né? Minha mãe, ela sai de manhã, eu tava dormindo. Voltava à noite, eu tava dormindo, então eu não tive contato com a minha mãe. A sua mãe é professora? Minha mãe é professora. Professora. Pedagoga, no caso. Pedagoga mesmo, raiz, assim, de menino de creche de 2 anos, né, de idade, de 3 anos, 4 anos. E aí ela fez várias pós-graduações de matemática, ela ama matemática. Então minha mãe é bem estudada, já foi vice-diretora. Minha mãe é bem... É por isso que ela passou por tantos problemas. Minha mãe é maravilhosa. Já se aposentou, mas não quis continuar. Tá com quantos anos Minha hoje? mãe tá com 62 anos agora. 62. Jovem pra caramba, né? Linda, com a cabeça... meu Deus, maravilhosa. E aí ela colocou esse legado. Por mais que eu não quisesse, mas assim, é o legado que eu tenho. Então, eu tive várias formações antes de letras, né? Sou formada em letras com inglês. E aí eu fiz técnica em radiologia. Tudo por causa da crença, né? Porque
O técnico em radiologia tinha essa coisa de trabalhar só um dia, 24 horas e folgar. Eu falei, não, aí é a área que eu quero, porque eu vou poder cuidar dos meus filhos. Ó, cuidar dos filhos e tal, vou ter mais tempo. E aí, eu sou fruto realmente de políticas públicas, né? Então, eu consegui o Enem, fiz o Enem, depois consegui uma bolsa pelo ProUni e fui fazer letras. Me formei em letras. No final da graduação, foi minha mãe que me deu presente de um curso de Libras, por incrível que pareça. Uau! Era a última disciplina, que era Libras. Então, eu entrei num curso de extensão lá na UFBA, o Instituto Federal lá da Bahia, e com um professor surdo. De lá para cá, minha vida mudou, desde 2008. Eu não parei de estudar. Então, é pós na área de educação especial, metodologia do ensino superior, metodologia também de ensino de Libras e várias outras pós, até que na pandemia também eu tenho essa vontade, sempre tive essa vontade de entender o que acontecia comigo, né? Então, eu fui fundo no autoconhecimento e acabei fazendo 3 certificações internacionais de coach. Uau! Né? E foi também nesse período da pandemia que meu negócio em Libras cresceu 7.000% dentro da periferia, atendendo o Brasil inteiro. E foi uma coisa linda. Quem que tá na minha frente, minha gente? Que mulher é essa? Olha, se você não sabe, faz pergunta. Quem não sabe, faz pergunta. Caramba, você é um fenômeno então, mulher. E assim, pra mim foi um susto, né? E ter esse gerenciamento também, que você falava do casamento, gerenciamento com filho pequeno e tudo. E foi lindo. Dentro dos códigos também secretos do mundo empresarial, que eu tive que aprender rapidinho, caindo, levantando. E assim, para mim é um susto ainda. Quando eu me olho, você fez essa trajetória, né? Me convidou a olhar essa menina lá pequenininha, lá no interior, e chegar aqui na sua frente, quando eu falo, é de verdade. Porque liderar grupos, influenciar pessoas. Eu sei que tem pessoas que me olham e ficam admiradas. Ontem mesmo, na imersão, né, eu convidei alguns intérpretes que trabalharam comigo para ir, porque eu queria transbordar neles algumas questões, né, que estão aqui, e falar de Jesus, né, também para eles. E vieram 2 do meu grupo, e foi muito bom. E quando uma chegou, a Lady, ela chegou toda arrumada, sabe? Ela chegou toda linda. E o depoimento dela, eu falei, eu não preciso nem mais palestrar hoje, já tá certo. Ela falou assim, olha, Eurides, eu vi você, sua roupa, todo mundo junto com você, então eu não podia vir de qualquer jeito, né? Eu vim com a roupa... Aí eu falei, que massa, que lindo, né? Porque é mudança de postura, é mudança de comportamento, é pensar em futuro, é pensar em estratégia, é pensar em entender que um brand também faz a diferença, né? Claro que sim. E ontem a gente começou um movimento que é a comunidade Intérpretes da Alma. E que é realmente essa conexão, né, com o que grita dentro de você, tudo que você faz, o que você está fazendo aqui agora é o transbordo da sua alma. Você está traduzindo o grito da sua alma. Uau. Então, minha mãe, ela traduziu isso no sacerdócio enquanto professora, né? Então, o Pablo faz nas palestras, nos desbloqueios, né? Ali é o chamado da alma dele, ele traduz aquilo ali em palco. E o que mais aí, né? O que é que sua alma traduz? E o quanto que quando a gente cala esse anseio da alma, não traduz... Quantas pessoas morrem? Exato. E o que é pior, não são... Quando você está falando aí, eu ia dizer um negócio assim muito louco, porque tudo que você aprendeu, tudo que eu aprendi, tudo que a gente estudou, tudo que a gente se formou, não é pra gente. Não. Uau, gente, vocês estão entendendo? Pega isso aí, não é pra gente. Doar, pra servir. E tudo que você aprendeu, Euridice, é por outras pessoas. É para que você leve isso para outras pessoas e através do seu conhecimento, você leve vida. Então, quando eu olho muitas das vezes para minha trajetória de vida, que não foi fácil para chegar até aqui, eu olho que também não é sobre mim. Não é mais sobre a Iraci, é sobre outras pessoas. Outras pessoas que estão se conectando com a minha história, que se conectando com a sua. O nosso grito aqui, como você está falando, está dando vida para quem está lá do outro lado. Essa mulher que está aí arrasada, esse homem que acha que perdeu tudo, que não tem mais jeito, levanta essa cabeça. Eu sempre falo isso.
Porque você não está só. A gente já passou por isso. Imagina uma mulher com 5 filhos, tendo que espalhar esses 5 filhos em casa de pessoas porque ela não tinha comida para dar para os filhos. É. Uau! E conseguia se formar. E hoje ela vê a filha dela também formada, pós-graduada em várias áreas, desenvolvendo projetos grandiosos. Desistir por quê? Será que você tem razão para desistir? Não desista, tem muita gente esperando por você. Eu queria só complementar, já que a gente está nesse movimento de desabafo, eu acho que vale a pena, né? Eu fiquei 17 anos casada e aproximadamente, deixa eu ver, uns 5 anos em depressão, né? Fingindo que estava tudo bem. Ainda no relacionamento? Dentro do relacionamento. A ponto de pensar em realmente um suicídio. E eu quero falar isso porque o que mudou, assim, na minha vida? Claro, eu não gostaria de ter me separado. Hoje eu olho, né? Mas eu precisei sarar minha alma, inclusive, né? Mas se eu não tivesse me separado, talvez eu não estivesse aqui. Então, algo que eu preciso pontuar, porque existia tanta coisa aqui dentro de mim, tanta... E, ao mesmo tempo, é o que eu digo, né? Eu sempre digo assim, é injusto com Deus, né? Ele dá tanta vida pra gente. E a gente ser tão egoísta, olhar pro nosso umbigo, né? E não poder transbordar também. Ele investiu em mim 40 anos. Investiu em mim 40 anos. Me encheu de coisas. É injusto com ele, com a misericórdia dele, né? Que ele podia... Deus é Deus, não precisa nem explicar. Ele podia cortar essa árvore velha, jogar fora. Mas ele deu mais... Eurídice, tem uma passagem na Bíblia, vou já deixar tu falar de novo, que diz assim: o jardineiro, ele olhava toda vez, o dono da vinha chegava e olhava a árvore e não tinha fruto nenhum. Teve uma vez que esse dono da vinha chegou e falou, olha, chamou o jardineiro e falou para ele assim, toda vez que eu venho aqui, essa árvore não dá fruto. Eu quero que você corte essa árvore. O jardineiro olhou e falou assim, vamos fazer um trato nós dois? Você me dá mais 1 ano. Eu vou cortar essa árvore, eu vou podar essa árvore, eu vou adubar, vou colocar água, vou colocar ali um adubo nela. Se ano que vem, você quando voltar aqui, se ela não tiver dado fruto, a gente corta. Uau! Aí o dono da vinha falou assim, negócio fechado. E foi embora, não cortou aquela árvore. O jardineiro foi lá, fez tudo o que ele queria lá, podou, botou adubo, ajeitou, organizou. E a árvore veio dar fruto e ela não foi cortada. Sabe quem é esse jardineiro, esse dono da vinha? É Deus. Sabe quem é o jardineiro? É o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que intercede, dizendo assim, pai, a Eurídice está com 40 anos, ela realmente ainda não deu fruto, mas ela vai dar um fruto. Me dá mais 1 ano. Uau! Deixa eu podar ela, deixa eu colocar adubo, deixa eu tratar dela. E ano que vem, se ela não tiver dado fruto, a gente corta. Sabe por que você ainda está de pé? E porque eu também ainda estou de pé? Porque o jardineiro intercedeu por nós. Por isso, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não termos sido consumidos. Eu creio. Então, se você tem 2 anos dando fruto, continua dando fruto. Porque a árvore que não dá fruto, ela tem que ser cortada. E ela tem que ser queimada. Mas nós não somos dessas que vamos ser queimadas, sim? Vamos dar frutos e frutos com abundância. Frutos dignos de arrependimento. Uau! Que top! Jesus é lindo. Você já tinha visto essa passagem? Não tinha visto essa não. Não vou mentir. Ainda não. A árvore que não dá fruto, você já tinha visto. Agora, essa parábola você ainda não tinha visto, não? Não. Jardineiro que intercede. Vou procurar. Eu gosto muito da parábola dos talentos. Dos talentos, você gosta? Eu gosto. É ela que me fortalece, inclusive, né? Porque... E o que tem mudado minha vida é essa parábola, por incrível que pareça. Porque eu guardava meus talentos, né? Eu deixava escondido. Eu sempre fui muito tímida, quietinha. Eu sou assim ainda um pouco. Mas chegava nos espaços, ficava caladinha e tal. E tinha essa coisa não era nem o julgamento do outro, era o auto-julgamento. Era, o que o outro vai pensar de mim e tal, não sei o que.
E hoje, né, eu percebo que precisa ser natural, que se é de Deus, né? Se é de Deus, por que eu não posso mostrar? Uau! Então, se ele guardou pra mim, por que eu tenho que esconder isso? É injusto, eu preciso multiplicar essa coisa que você fala realmente, né? Outras pessoas estão esperando que eu fale mesmo, que eu explicite isso, para que elas possam dizer assim, é possível, é possível. Então, há um ano, né, falando sobre um ano, é muito interessante, assim. Há um ano, eu comecei a visitar um lugar mágico, eu digo que é um lugar mágico, que se chama Inova, lá em Salvador. E eu cheguei desse jeitinho manso, fui devagar. E as pessoas, a gente tem uma máxima lá que é onde o lugar é seguro para uma criança e é seguro para uma mulher, é seguro para o mundo. Uau! E eu fui entrando e fui sendo convidada. Não me pediram nada, só minha presença. Me ligavam assim, venha, venha. E assim, aquilo foi enchendo meu coração de um jeito que eu dizia assim, eu preciso contribuir, eu preciso fazer alguma coisa, porque todo mundo me quer aqui, todo mundo quer me ligar para minha casa. E foi um momento mais difícil da minha vida, inclusive. E eles não sabiam. E vinham aí, eu ia fazer palestra. Eu falei, meu pai, como é que eu vou pedir? Começava com Cristo, meu Deus, você vai. Eu ia andando, é de quilômetros da minha casa. Eu ia andando. Chegava lá, cumpria e tal. E tranquila. Mas os abraços, sabe? E lá foi que essa coisa do florescer do fruto, né? Acabei florescendo de uma forma que o medo, a timidez, ela ficou de lado. Eu acho que é a retomada dessa confiança, que é uma confiança em Cristo também, né? Então eu pude mostrar minha arte. É natural para mim, né? Dançar. É natural para mim falar. É natural para mim porque é meu dom. Eu levei vários anos escondendo isso. E aí eu acho que eu brinco muito lá com as meninas, daqui para o mundo, né? E o quanto que olhar nos olhos, o olhar, a confiança, e nós criamos realmente uma família, é uma aliança muito forte, assim. Falamos de diversos temas difíceis, né? Temas necessários para o mundo, como equidade, né? A questão da equidade, a questão da diversidade, a questão do ambiente seguro, a questão de empresas que realmente acolhem a diversidade. Falamos sobre felicidade, como tem até uma das meninas que a gente brinca muito que fala assim, felicidade, seja feliz, nem que seja por vingança. Né? É uma brincadeira, mas a gente fala muito sobre a necessidade de um ambiente feliz, mas feliz para quem, né? O que precisa ser um ambiente feliz? Uau. Então, lá foi que eu floresci de verdade, né, e pude me sentir segura para poder mostrar, né, e multiplicar meus talentos. Que top. Fala para mim, Euridice, como que foi tua vida? Como que foi que você conheceu Jesus? Eu acho essa uma das partes mais interessantes. Eu acho assim, uau. Nossa. Ai, ai. Bebe água, bebe café. Estamos num ambiente seguro. Você pode ficar em paz. Eu acredito que eu sempre conheci Jesus, né? Eu acredito que Jesus sempre esteve aqui dentro de mim. E acho que, não sei em qual palestra que eu estava, que falava sobre diamante, né? Então existiam coisas que estavam sucumbindo a essa luz, né? E eu ouso dizer que Jesus, ele estava aqui dentro, que é essa luz que brilha dentro de mim agora, né? Que ele está aqui. Mas eu não conseguia, né? Alcançar e nem deixar que as pessoas, através de mim, alcançassem Jesus, né? E eu fui criada por minha avó, né? Eu acho que é importante falar assim. Minha avó era uma mulher de fé. Algumas pessoas não entendem assim, mas Euridice, você ama Jesus, onde Jesus estiver, onde eu sentir a presença de Jesus, eu tô lá. Lá em Salvador tem uma capela dentro de um shopping. E eu sou bem estratégica, né? Então, tudo bem, é dentro de um shopping. Eu posso ir lá até as 22 horas, porque o shopping está aberto. E eles dizem, você está onde? Eu estou no shopping. Onde? Na capela. Então, para mim, esse contato realmente com Jesus foi lá com minha avó, lá no interior, né? Minha avó fazia parte de um grupo de irmandades, era uma mulher altamente religiosa. E quando eu saí de lá do interior, eu vim para Salvador e fui acolhida por uma família
de cristãos, né? Sua avó era católica? Minha avó era católica e era candomblessista. E ela tinha esse olhar muito forte para a fé. Quando eu vim para Salvador, eu fui para um outro grupo religioso. No caso, já ao contrário, já cristão agora. Já cristão. E foi a coisa mais rica assim, na minha vida. Porque, primeiro, eles eram 9 filhos, moravam 5 casas depois da minha. Não tinham o que comer, mas repartiam tudinho comigo. Então fazia cuscuz, era o cuscuz meu. Eu era a 10ª filha deles. Adotiva. Era adotiva. E lá tinha todo aquele parâmetrozinho, a organização, os estudos. Tinha culto doméstico, eles faziam culto doméstico. Estudos bíblicos Antes de tomar o café, o pai sentava ali. Tudo isso, né? Uau! Estudo. Inclusive, a minha oratória é devido, de certo, a esse grupo religioso, né? Eu fui treinada desde pequena, 7 anos de idade, eu já você vai ler a pregava. palavra hoje. Euridice, você vai orar. Era isso mesmo. E aí, com 14 anos, aí a adolescência chega, né, e tal. E eu só fui reencontrar, e eu dizia que eu era à toa, nem dizia que era... Como é o feminino de ateu. Era à toa. Eu dizia, eu sou à toa. Qual é a sua religião? Não, eu sou à toa. Né? E aí, com 36 anos, quando eu engravidei, né, foi que eu senti realmente essa necessidade. Parece que eu fui tomada pelo Espírito Santo. Com 14 anos você começou a crescer um pouquinho, já começou a querer tomar rédea das próprias vidas. Tadinha. Aí já foi contra os princípios daquela família que estava te criando. Exatamente. Já foi querer usar as roupinhas curtas, os topinhos. Tudo. Ir atrás do trio elétrico. Não, aí então, como eu sempre fui um pouco mais tímida, eu só fui no trio elétrico ano passado, esse ano. Por incrível que pareça. Era? Esse ano eu fui porque eu lidero um grupo de tradutores e intérpretes. E aí eu fui contratada, minha empresa foi contratada para poder traduzir. Aí os meninos falaram, depois de 42 anos, você foi pro Trio Pois morando em Salvador. Mas eu tinha... Você subiu no trio elétrico em cima, interpretando o que eles estavam falando. Exatamente. E você foi em algum trio elétrico de famoso? De famoso, não. Você tava lá quando aconteceu aquela situação da Baby do Brasil com a Ivete? Não. Foi da hora, hein? Ivete, não. Mas assim, o que eu quero deixar bem marcado? Os princípios, né? Os valores. Então, por mais... E aí quando eu encontro as meninas de adolescente, de jovem, elas dizem, você era estranha. Porque... Você era estranha. Você era estranha. Porque os valores... Então, quando era pra fazer alguma coisa que... Eu lembrava dos princípios bíblicos, eu falava, não, podem ir, depois eu vou, né? Ou seja, aquilo que você aprendeu naquele lar, naquela família, você levou, ficou guardado. Ficou guardado, de Uau. verdade. Então, verdadeiramente é isso. Porque ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda que cresça, né, ele não se desviará. Ou seja, no momento de fazer da decisão, por mais que esteja trilhando aquele caminho, mas vai lembrar e vai dizer, não... Exatamente. Isso Deus não gosta, e sai. Uau. E o que está acontecendo comigo naturalmente? Né? Eu encontro algumas parcerias de fé. É incrível. Então, as minhas amigas, às vezes a gente no comum não fala sobre fé, naturalmente, em palestras, em empresas, não é isso o tema. Mas aí vamos lá tomar um café. Aí chega lá, todo mundo chorando, né? Porque existe aquela comunhão, aquela união, e falando de fé, e falando sobre Jesus, e comungando, a gente brinca muito, que legal. A gente está criando uma egrégora de fé. E isso é que tem me fortalecido, sabe, hoje, assim, saber o quanto que Jesus está me guiando, né? Me leva para lugares, para lares. Você já pensou em botar, assim, todas as suas palestras, sempre algo, assim, uma mensagem de fé? Já pensou? Já isso. Colocou, né? Já é. É por isso, e é por isso que esse grupo que vai ter pessoas que vão fechar com você por causa dessa sua palavra de fé, e vai ter pessoas que não vão fechar por causa disso. Você já sabe isso disso, é natural, né? Porque a gente conversou, né? A gente não pode querer a Jesus Cristo agradar a todo mundo. Não pode, teve 12, alguns acompanharam, mas na hora mesmo que ele precisou, né? Então, assim, não é sobre isso. Inclusive, é a seleção natural das coisas. Lembra que eu falava sobre perder, que eu perdi lá atrás? Então, isso é natural. Quando a gente escolhe, e tem a maturidade, né? Quando a gente escolhe seguir, acompanhar os desígnios de Deus, ou a gente vai para o mundo empresarial, escolhe um nicho, a gente já está delimitando, dizendo que aquele outro não é para mim.
E ontem chegaram 2 intérpretes e a minha colega, amiga, ela disse assim, Euridice, poxa, as pessoas não aproveitaram. Eu falei, não, chegou quem precisava chegar. É sobre conexão, é sobre quem que se conecta com o que a gente fala. É super natural. E isso é paz. Isso é conexão com o que você está falando. E entender que o Senhor, Ele cuida de tudo, né? Uau, que top! Porque assim, a mesma energia que você gasta, que você usa para falar para 10 mil pessoas, usa para falar com 10 pessoas ou com 2 pessoas. Uma pessoa. Ou uma Onde pessoa. tiver 1 ou 2 pessoas, né? Você tem que usar, onde tiver 2 ou 3, você tem que usar a mesma energia. Por quê? Porque dessa, ela vai se multiplicar. Sim, vai disparar. Então, quando eu faço o meu melhor, eu entrego o meu melhor aqui para a Euridice, entrego o meu melhor para o convidado que vem aqui, sei lá, e ela entrega para poucas pessoas, talvez, vai acrescentar mais. É aquilo. Se você for fiel no pouco, Euridice, sobre o muito ele vai te colocar. Eita. Então, é o que a gente precisa entender. Tem gente que só quer fazer o melhor para muita gente, entregar o melhor conteúdo se tiver uma plateia muito grande, só vou aceitar o convite se tiver uma plateia grande. Não, gente, tem 2 pessoas que estão dispostas a te ouvir, fala para ela. Exatamente. Inclusive, é sobre o que eu tenho sentido hoje, que é sobre libertação. Então, não é sobre só essa palavra, é um conteúdo. Não é isso. Porque, às vezes, eu vou usar meu exemplo, né? Eu tive vários mentores, tá? Várias pessoas vieram me aconselhar no momento que eu tava com cabeção, vamos pensar assim. No momento que eu não sabia nem quem eu era. Várias pessoas. E as pessoas só... Vai, produz! Vai pra internet. Eu não tinha energia pra fazer isso. Não era isso que eu precisava. Veio uma e disse assim, descansa. Só uma, me lembro, com muita emoção. Não precisa fazer nada. Eu só quero que você levante da cama uma vez na semana. Então, para eu chegar até aqui e estar falando para outras pessoas, precisou uma pessoa só, falar com uma pessoa só, para que eu hoje pudesse levar a mensagem para mais pessoas. Então, se chegar uma pessoa, quanto que aquela pessoa ali, ela pode multiplicar e salvar vidas, né? Salvar de verdade vidas. Então, é uma que salva vidas, né? Então, quando a gente entende que a gente está servindo e servindo para um bem maior, para o mundo, para Deus, para a transformação, para o bem, pode ser uma criança. Eu gosto, inclusive, né? Eu gosto muito de conversar com as crianças. Né? Eu paro, me abaixo e vou conversar com as crianças. As crianças são sensacionais. Na verdade, elas me ensinam, né? A gente aprende com elas, verdade. Eu boto na agenda o momento da criança. Ontem teve um momento lá na mentoria que foi perfeita. Uma mãe, uma amiga, né? Com o bebê, e o bebê só interrompe. O bebê, pra mim, é até 20 e poucos anos, né? Conversa, e o menino vinha, ela... Falei, não faz isso, não. Chama ele. Ele tá querendo você. Deixa ele quieto. Bota ele no seu lado. Quando ele não quiser, sai. A criança não atrapalha. Jesus já dizia, né? Vinde a mim as criancinhas. E assim, lembrando que eu fui essa pessoa acolhida, né? Fui ensinada enquanto criança, no meio de 9 pessoas, 9 crianças. Imagine se aquela família dissesse assim, não, deixa ela, essa menina aí. E aí eu vou fazer até um recorte, que eu nunca fiz isso. Hoje é só coisas novas. É dia de novidade hoje, né? Porque algumas pessoas, elas não entendem meu posicionamento e também não precisa. Tá tudo bem, Tá você tudo não bem. tem necessidade de aprovação mais, minha querida. Mas chega uma hora em que a gente tem que dar crédito, dar honra, né, a todos que passaram na nossa vida. Então, era uma família extremamente branca. E eu fui criada por pessoas brancas. Uau! Pessoas brancas, de cabelos lisos, né? E periféricos, moravam do lado da minha casa, mas eram pessoas brancas. Não tive nenhum tipo de preconceito nessa comunidade. Branca. De cor negra, só você, só no eu. meio de uma família. Uau! Eu vivia na casa deles, mas tinha minha casa, mas a relação era muito dentro da casa deles. Eles te acolheram mesmo com amor. Muito amor. Eles olharam pra tua alma, a verdade é essa. Engraçado que, assim, eu me lembro de Miguel, que é o pai, eu chamava ele de pai também, que ele me chamava e fazia assim na minha sobrancelha, porque minha sobrancelha sempre foi desorganizada, né, assim, e ele passava o dedinho na sobrancelha. Recentemente no metrô, lá em Salvador, no metrô do Bom Joá, encontrei ele, eu tava com minha filha. Ele fez igualzinho. Então, é sobre amor. Né? Amor transcende qualquer entendimento, inclusive.
sobre o que é pele, o que é comida, o que é riqueza. Não tem, eles amaram. Eles deram o que eles podiam dar pra mim. Uau! Que coisa linda. Que Deus abençoe essa família. E que mais famílias assim se Com levantem. certeza. Que eu seja uma família dessa, né? Que eu possa- Sejamos, né? que Sejamos, né? sejamos. É um convite mesmo, que sejamos. Uau, Eurides. Com certeza, Deus já tinha um plano para sua vida, né? Eu acredito. Você é vencedora desde o ventre, né, minha irmã? Minha mãe, eu no outro dia eu falei pra minha mãe, falando sobre escolhas, né? E aí eu falava, minha mãe, você teve escolha. Né? Porque era uma jovem que precisava estudar. Né? Ela teve sabedoria. E isso é que me faz também honrar, né? Tipo, nossa, ela teve escolha. Ela não conhecia a pessoa, adolescente, jovem, né? Assim, as escolhas que teve, e tá tudo certo, também tenho as minhas. E aí, eu tô aqui, então, ela fala que eu já fui disruptiva, né? Já era aquela pessoa que já chegou pra mudar as coisas. E os né? teus outros irmãos? O que aconteceu com eles? Ai. Meus irmãos são especiais demais. Na pandemia foi um caldeirão de emoções na minha vida, né? Hoje, na minha mentoria, eu sempre falo sobre curtir a jornada, saborear a jornada, né? Porque ao longo da vida tinha essa questão de fazer, mas não sabia o que estava fazendo, não saboreava, não parava. Mas na pandemia foi um caldeirão de emoções, né? Desde separação, desde sucesso na empresa e a morte do meu irmão. Então a gente cresceu, a gente tem uma idade de tipo 11 meses de diferença e eu fazia aniversário na mesma época que ele, aniversário sempre junto. Mas meu irmão, ele caiu no mundo das drogas, eu até digo que ele evoluiu nas drogas muito cedo. Ele começou a utilizar todos os tipos de entorpecentes e caiu no crack, né? Então meu irmão vivia na rua. E isso era uma questão, eu me lembro, né? Que era uma questão porque quanto mais eu avançava, eu lembrava dele. Então tinha um ritual que eu sempre fazia, que era comia, mas eu deixava congelado na geladeira porque ele ia aparecer para poder comer. E o quanto que ele ficava no perímetro, né, próximo do bairro, por causa da acolhida, do carinho e tudo, mas por 2 meses ele sumiu. E a comunidade toda procurando, porque era um cara, né, era um artista. E todo mundo procurando. Depois de 2 meses, a gente ficou sabendo que ele tinha sido enterrado há 1 mês. Né? Tinha sido enterrado há 1 mês e não pudemos enterrá-lo. Isso também poucas pessoas sabem. E é uma dor, né? É uma dor, assim. E eu que acredito no Espírito Santo, na presença, é muito forte, né? Porque ele tinha coisas que ele falava assim pra mim. Ele vivia na rua e eu dirigindo, ele batia no meu carro. Moça, dona Eurides. Não pode. Dona Eurides. Eu falei o quê? Tá na hora de trocar esse carro. Então ele era aquele cara que tinha uma visão realmente de... Me via grande, me via me desenvolvendo, mas ele não conseguia, né? E assim, a gente tentou. É uma coisa que me deixa aliviada em coração, né? Colocava ele em clínicas. Ele saía andando de lugares longe, sabe? Saía longe, de lugares longe, mas vinha pro perímetro da gente, pra gente sempre estar de olho nele, né? Vê-lo. Vocês sabem, ele morreu assassinado ou ele morreu Não, overdose? Então, diz que foi a questão foi coração, né? No laudo deu como coração. Não tem nenhuma... É uma coisa que a gente, assim, que Deus cuidou da gente. Nós somos, em grande maioria, 4 mulheres. No início eram 4 mulheres. Deixa eu ver. Eu, mãe, Dadá e Nelly. 4 mulheres. E ele. Meu irmão mais jovem, né? Que tem 26 anos. Então, eram mulheres e o tempo inteiro a gente ficava preocupado com o que poderia acontecer com a gente. Porque como ele era jovem, saía, fazia as coisas erradas, né? E as pessoas poderiam invadir nossa casa e tal. E é muito forte. Eu acho que esse podcast hoje é um podcast de muito resgate, assim, de memória e de dores também. Muito fortes. E meu irmão é artista, o mais novo. Assim como o meu irmão, né, que faleceu. Ele é artista. Minha outra irmã, todos são formados, né? Meu outro irmão era formado pela vida, escrevia músicas maravilhosas, né? Eu tô doida para escrever um livro sobre ele, porque ele
fazia a percussão dele de aquelas latas de ervilha e de milho. Ele fazia aquelas percussões. E não conseguiu, né, levar a arte dele adiante. E recentemente eu juntei com meu irmão, a gente vai escolher algumas músicas para meu irmão gravar a música dele. Uau! Minha filha é uma percussionista maravilhosa e quando eu olho eu falo assim, meu Deus, se os dois estivessem juntos. E minha filha teve a oportunidade de conviver com ele. E ela amava ele chegava todo sujo da rua e ela ia abraçar, conversar com ele. Uau. Então assim, e o que é que eu penso dele, né, com a sabedoria mesmo do tempo? Ele que me formou enquanto pessoa também. Porque com ele eu aprendi o que é desapego. Porque, tipo, cuidar de alguém com amor. Aí você deixar um celular a pessoa levar, não levou. Meu Deus. Levou, vou fazer o quê? Se ele bater na porta pedindo comida de novo. É meu irmão. É meu irmão. Né? Parar tudo, final de semana, sábado, domingo, pra cortar cabelo, cortar a unha, dar banho. Né? Então... E depois ver ele todo sujo de novo e fazer tudo de novo por anos e anos e anos e anos. Então eu sinto, assim, que... e ainda eu levei uma vida muito, assim, de trabalhar, estudar. Então eu não vi minha juventude passar. E de muito cuidado, muita entrega, né? Pro outro. Então eu tô vivendo esse momento novo, assim, de renovo mesmo, assim, sabe? É isso. Ai, você, eu falo muito no podcast, mas é sempre pontuado pra minha carreira, para as coisas que eu fui construindo. Mas pra raiz mesmo, né? Pra minha essência, pra... É pra isso que a gente existe. Não é? E assim, o que mais me satisfaz hoje é poder ser mesmo, assim, né? Ser um molecão, ser mulher, ser que eu fui engessando, né, com o tempo. E dizer que eu sou feliz, assim. Meu irmão, inclusive, eu falo que ele foi um anjo, né? Eu falo pra minha filha que quando ela tava lá com Jesus, antes de vir à Terra, eu brinco assim, né? Ela tinha uma prateleira de pai, uma prateleira de mãe. E ela escolheu, né? Então, meu irmão, ele veio... Pra mim, ele é esse sujeito que veio com a missão de me ensinar o que é compaixão, o que é empatia, o que é... recentemente, os conflitos, né? Dentro da empresa. E aí, algumas lideranças chegam pra mim. Mas você vai contratar de novo? Gente, é um período. Ele estava congelado. Eu não sei o que é que ele passava, o que é que ele sentia, o porquê que ele fez aquilo. Não importa. Ele é um profissional, eu quero ele de novo. Uau. Então, assim, as meninas ficam assim, como é que você faz isso? Então, eu já fiz isso outras vezes, né? E, assim, eu digo que eu venci no meu casamento. Porque 17 anos também, no tempo de hoje, uma jovem, né? Com toda essa situação, você venceu. Eu venci. Eu brinco, eu venci. Eu tive sucesso no meu casamento. Foi sucesso. Foi sucesso. Eu ia amar continuar esse papo. Nossa, que dia. Que dia mesmo. Que entrevista, que momento. Mas o nosso tempo acabou. Quero que você dê seu último recado aqui, olhando para essa câmerazinha aí. Bati aqui sem querer. Deixa seu recado, deixa seus... Gente, o que falar, né? Bom, eu acho que hoje o que eu tenho que só pedir mesmo, assim, às pessoas, né? Que se conectem com Jesus Cristo. Porque ele resolve tudo, né? E quando a gente está conectado com isso, a nossa essência, a gente não tem medo de dizer quem a gente foi, quem a gente é, né? E nem o que a gente quer alcançar. Porque é uma visão dada por Deus mesmo, é uma visão dada por Cristo. Quando a gente está na fé, que a gente acredita, que a gente tem esse amparo do Pai, né? Da mãe, que a gente sabe, a gente tem certeza. Então, a primeira coisa, assim, se conecta com Jesus Cristo, silencia. Se está cansado, para. Né? Está cansado, para. O que você precisar fazer, tá com a cabeça, não faz. Espera um pouquinho. Quanto tempo? Não sei, 1 ano, 2 anos. Espera, mas espera no Senhor, né? E pedindo essa orientação. Então, assim, e o que está dentro da sua alma? Deixa gritar. Traduz em quê? Não sei. É num bolo, né? Às vezes é um bolo, às vezes é um podcast, às vezes é uma palestrante, às vezes é como tradutor de Libras, não sei. Você vai saber, porque o grito está ali dentro. Então, e não ter medo do que o outro vai pensar. Se você já confessou em Cristo, é seu compromisso com Ele. E não importa pai, não importa mãe, não importa marido, não importa, né? É só você e Deus, nem mais ninguém.
Uau, que lindo! Eurides, muito obrigada pela presença. Que Deus continue te iluminando, te abençoando. Que você continue sendo um instrumento de Deus por onde você for. E que muitas almas sejam alcançadas através do teu testemunho, através do teu sorriso, através do teu projeto. E obrigada por abrir o coração aqui com a gente, tá bom? Tá bem. E esse é o seu Iracast. Iracast voando até você. Estamos aqui com um lindo projeto de contar a sua história. Aliás, a nossa bagagem é a sua história. Se você tem uma história muito bonita também, como da Eurides, entre em contato com a gente. Nos acompanhe aí pelo Instagram, eu, Comandante Bombom, e a gente vai te trazer aqui. E você também vai contar a sua história. Deus abençoe a sua vida. A vida é bela e só é uma, você precisa vencer. Tá bom? Beijo, gente. Chegamos ao final aqui do nosso lindo encontro Iracast voando até você. Obrigada, Eurides. Beijo, gente. É isso. Fui.